Nessa aula, tenho o compromisso de explicar da forma mais rápida possível como você pode cuidar melhor dos seus pacientes. Não apenas oferecer melhores cuidados, mas também reduzir as dores do paciente. Assegurar que os cuidados sejam eficazes, com resultados duradouros e ainda aumentar a sua rentabilidade. Isso é completamente possível. Eu já fiz isso e também orientei muitos profissionais de saúde nessa jornada. Então, se você tem interesse em promover cuidados excepcionais aos seus pacientes e ter mais qualidade na sua rotina profissional, esse vídeo é para você. Antes, vamos analisar a realidade e o contexto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 6 pessoas no mundo terá 60 anos ou mais até 2030. Estudos recentes têm revelado padrões microbianos e celulares intestinais associados ao envelhecimento natural, como, por exemplo, tendência à desbiose, diminuição da diversidade bacteriana, maior suscetibilidade à formação nos biofilmes, mudanças nas funções metabólicas, etc. Mais de 16 milhões de brasileiros têm diabetes. O Brasil é o 5º país com maior incidência no mundo. Estima-se que até 2030 sejam mais de 20 milhões acometidos pela doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as doenças inflamatórias intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas no mundo e crescem cerca de 15% ao ano. Algumas doenças não têm cura, mas o diagnóstico precoce ajuda a estabelecer um tratamento para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. No Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular, e essas enfermidades correspondem a 30% de todos os óbitos no país. O envelhecimento e a obesidade estão entre os principais fatores de risco. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. Segundo a OMS, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofrem com esse transtorno. Mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso. A taxa chega a impressionantes 68,5% na faixa etária com idade entre 45 e 54 anos. De acordo com a OMS, até 2050, as bactérias multiresistentes poderão tirar a vida de mais de 10 milhões de pessoas ao ano. Esta deve se tornar uma das maiores ameaças globais enfrentadas pela humanidade. A prevalência do autismo cresce 22% nos Estados Unidos de um ano para o outro. Em 2010, 1 em cada 100 crianças foram diagnosticadas. E agora, em 2023, os números foram atualizados. E 1 em cada 36 crianças são autistas. Analisando todos esses números, o que podemos afirmar? Que as pessoas vão precisar cada vez mais de profissionais integrativos, capazes de lidar com problemas de saúde complexos e de causas multifatoriais. É aí que entra o microbiologia integrativa. Quem são os profissionais que se beneficiam com o método microbiologia integrativa? São os médicos, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, biomédicos, também para quem quer adquirir mais pacientes e aumentar o faturamento, quem busca fidelizar sua base atual e para quem quer diagnosticar e tratar doenças com mais propriedade. Ou microbiologia integrativa é apenas para profissionais da saúde? Sim, é exclusivo para profissionais da saúde. Então, se você não atua na área, nem segue adiante. Veja aí na tela. Psicólogos para autistas, médicos que tratam desbiose, alergias e doenças autoimunes, médicos de diferentes especialidades, gastroenterologistas, endocrinologistas, cardiologistas, dermatologistas, ginecologistas, infectologistas, neurologistas, oncologistas, pneumologistas, reumatologistas, cirurgiões, ortopedistas, oftalmologistas, otorrinolaringologistas, urologistas, médicos do esporte, patologistas, radiologistas, psiquiatras, hematologistas. Também outros profissionais de saúde, como as nutricionistas, que promovem condutas alimentares para condições clínicas específicas, como pacientes com câncer, diabetes, obesos, as nutricionistas que atuam na área esportiva, autismo, nutrição clínica em geral, os farmacêuticos para auxiliar na orientação e seleção de medicamentos, biomédicos que atuam em análises clínicas, estética. E será que isso funciona? Olha aqui os resultados que a Rosângela Lampert teve aplicando o método. Poder entregar um resultado acima da média, muito além do que o meu paciente está acostumado por aí e busca, é algo que faz total diferença, que fideliza e melhora o resultado não só do paciente, mas também os meus resultados aqui na clínica, que é extremamente importante. Também veja o depoimento do Dr. Eurípides. Eu já fiz diversos cursos que falam de microbiota, até de nomes muito famosos, que acabam sendo mais do mesmo. E o do Alessandro
dando a visão do biologista, do laboratório, né, e não daquele que prescreve, me mostrou de uma outra forma e me ensinou bastante referente a isso. E a Camila Borduch, que é nutricionista e diz: A gente fez uma diferença no meu atendimento clínico e tem feito também uma diferença na minha carreira, principalmente porque eu consigo hoje atender diversos pacientes com alterações intestinais e fazer um tratamento muito mais assertivo. Esses e outros profissionais de saúde estão tendo esses resultados. Por quê? Porque eles entenderam como usar as bactérias para alavancar os seus resultados. E como a minha história com as bactérias começou a mudar. Aproximadamente há 18 anos atrás, eu era um profissional que passava boa parte da vida estudando como diagnosticar e tratar doenças infecciosas, sempre vendo os micro-organismos como agentes maléficos. Mas tudo mudou na minha vida no dia que eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho. No início foi muito difícil para mim. Na época era 2006 e não tinha muitas informações como tem hoje. E além da falta de informação, eu tive muitos problemas com profissionais de saúde que não davam a importância devida ou prescreviam medicamentos pesados que acabavam dopando o meu filho, o Vitor Hugo. Eu me lembro até hoje, quando escutei as palavras do médico no consultório: volta daqui a 10 anos. Foi muito complicado para mim, como pai, aceitar o que estava acontecendo. Eu pensava, por que isso aconteceu comigo? Como se fosse um castigo. Eu pensei como poderia ajudar o meu filho e comecei a estudar mais a fundo a microbiota. Na época, eu trabalhava com microbiologia na área de diagnósticos laboratoriais. E também comecei a dar aulas na universidade. Aí, por volta de 2010, houve um avanço muito grande no conhecimento da microbiota devido ao sequenciamento genético. Então eu comecei a ficar atento às publicações e continuei estudando muito o papel das bactérias intestinais. Até que mudei meu foco. Antes eu via apenas o lado ruim das bactérias, mas agora eu percebo o lado bom delas. As bactérias também eram a solução para ajudar o meu filho e dar mais qualidade de vida para ele. Bem, então como usar as bactérias para cuidar melhor de seus pacientes? Eu vou te explicar. Nós sabemos que aproximadamente 50 trilhões de bactérias, fungos e vírus vivem dentro de nós e desempenham inúmeras funções importantes, como regulação do sistema imune, produção de substâncias anti-inflamatórias, produção de vitaminas, absorção de nutrientes, conexão intestino-cérebro e muito mais. Mas quando esse ecossistema não vai bem, as mesmas bactérias que promoviam a saúde podem levar a doenças. No Brasil, 18% dos cânceres têm causa infecciosa direta. A obesidade, como processo inflamatório crônico, tem um importante componente bacteriano associado: disbiose, hipermeabilidade intestinal, LPS bacteriano na circulação, endotoxemia hepática, lipogênese hepática, aumento da resistência periférica à insulina, diabetes, lipogênese periférica, obesidade. As doenças neurodegenerativas têm sido associadas a doenças infecciosas, como no Parkinson, associação com herpes, citomegalovírus, no Alzheimer, disbiose intestinal, por isso que o Alzheimer é conhecido hoje como diabetes do tipo 3, e a relação da cândida com a esclerose múltipla. O eixo intestino-cérebro comprova a importância das bactérias intestinais na ansiedade, depressão, autismo, pela alteração da produção de neurotransmissores. Doenças alérgicas, autoimunes, cardiovasculares, todas têm conexões muito bem documentadas com a alteração da microbiota intestinal. Todos os dias, inúmeros estudos e artigos são publicados relacionados aos micro-organismos. Somente em 2023, por exemplo, 10.294 artigos foram publicados em revistas indexadas contendo o termo Gut Microbiome. Quando eu comecei, não tinha tecnologia ou todos os dados disponíveis que temos hoje. Não havia o sequenciamento genético da microbiota intestinal. A quantidade de exames laboratoriais que temos hoje é muito maior do que anos atrás. Eu não tinha conhecimento, autoridade, networking, não tinha pacientes ainda. Mas uma coisa eu tinha: vontade de fazer melhor. Eu sabia que podia fazer mais como profissional da saúde. Eu sabia que podia cuidar melhor do meu filho, usar as bactérias para melhorar a qualidade de vida dele, e foi isso que eu fiz. Olhando para meus 25 anos de carreira, eu já estive em todos os lados. Eu posso afirmar que os profissionais de saúde hoje falham ao ter um foco excessivo na doença. Eu também já fui assim um dia. Mas pensa comigo, o corpo humano é um universo com trilhões de micro-organismos, cada um desempenhando funções específicas, interagindo de formas complexas, com bactérias gerando condições benéficas ou prejudiciais. A quantidade de novos conceitos também é avassaladora. Com o avanço da medicina, muitos dos conhecimentos adquiridos durante a graduação se tornaram obsoletos. E a adaptação a novas tecnologias de diagnóstico e a resistência bacteriana aos medicamentos torna o cuidado do paciente um desafio ainda maior.
Então, porque ainda tratamos as pessoas por partes, eu acredito em um novo jeito de cuidar das pessoas. Uma forma mais inteligente, segura e personalizada, usando os recursos mais inovadores disponíveis. É por isso que o microbiologia integrativa é totalmente funcional. É um método prático, organizado e objetivo para você não perder tempo. Eu mostro passo a passo com tudo o que você precisa saber e fazer para cuidar cada vez melhor do seu paciente e melhorar a sua rotina profissional. E a base do método microbiologia integrativa é o Microbiologia 4D. O M4D é um verdadeiro guia que vai revolucionar o seu atendimento. Ele se chama M4D porque compreende as 4 dimensões. Dimensão 1, saúde. Aqui mostra o lado bom das bactérias, como você poderá promover saúde, mais qualidade de vida e bem-estar para seus pacientes. Dimensão 2, doença. Aqui eu mostro como você vai prevenir e combater infecções e desbiose. Dimensão 3, causa. Nessa dimensão, vamos tratar a causa e não a consequência do problema. Para isso, o diagnóstico deve ser adequado, precoce e assertivo. Dimensão 4, ação. Aqui eu mostro como realizar uma terapêutica personalizada, segura e com resultados duradouros. Eu construí o M4D para acelerar o seu aprendizado. É um método organizado e objetivo, com aplicabilidade prática. Vamos ver ele mais de perto. Na dimensão 1, que é a dimensão saúde, o eixo principal é longevidade e bem-estar. Primeiro, começaremos descrevendo os principais ecossistemas microbianos no corpo humano. Depois, as condições ideais para microbiomas saudáveis, principalmente associadas às condições ambientais e também epigenéticas. Quais são as funções desses micro-organismos em cada um desses sítios anatômicos? Sabemos que os micro-organismos têm funções diferentes dependendo do sítio anatômico ao qual eles estão colonizando. Um item muito importante são as interações entre micro-organismos e hospedeiro. Por quê? Baseado nessas interações é que o papel fisiológico ou patogênico desses micro-organismos vai ser desempenhado. Outro item fundamental para entender a participação desses micro-organismos é o que chamamos de cross-feeding. O cross-feeding nada mais é que alimentação cruzada, como esses micro-organismos trocam nutrientes entre si. E também outro item tão importante quanto, que é o quorum sensing. O que significa o quorum sensing? Como os metabólitos microbianos vão alterar a expressão gênica desses micro-organismos. Também é fundamental, principalmente falando em longevidade e bem-estar, falar da relação da imunidade mediada por esses micro-organismos. Como os micro-organismos melhoram a nossa imunidade e, consequentemente, nos tornam menos predispostos a infecções e também a doenças crônicas. E para finalizar essa primeira dimensão do método M4D, as conexões do intestino, sendo que hoje a mais estudada, sem dúvida nenhuma, é a conexão intestino-cérebro. Mas iremos discutir e abordar a conexão intestino-pele, intestino-pâncreas, intestino-rim, etc. A segunda dimensão do método M4D é a dimensão doença. Como prevenir e combater infecções e desbiose. Iniciamos apresentando quais são as estratégias que os micro-organismos usam para causar doença, que a gente chama de fatores de virulência. Depois, vamos abordar as desbioses dos mais diferentes órgãos e as condições clínicas das doenças não transmissíveis. Vamos abordar desbiose intestinal, a inflamação crônica de baixo grau, assim como as desbioses cutâneas, as desbioses vaginais, que podem levar a um quadro de vaginose bacteriana. Em seguida, vamos abordar como você pode fortalecer a imunidade do seu paciente para prevenir infecções. E são várias estratégias disponíveis, como, por exemplo, o uso de vacinas, imunobiológicos, medicamentos e também estratégias alimentares. Como avaliar os sinais e sintomas de infecções? De acordo com o sítio anatômico, porque cada sítio anatômico corresponde a sinais e sintomas bem específicos. E vamos abordar como fazer esse diagnóstico precoce para que depois o tratamento seja mais adequado, assertivo e duradouro. E para finalizar essa dimensão, as estratégias gerais para a prevenção de infecções. Prevenção de infecções gastrointestinais, urinárias, respiratórias, etc. A terceira dimensão é a dimensão causa, na qual estaremos focados em descobrir a causa do problema, para fazer um diagnóstico adequado. No primeiro módulo, a indicação de exames laboratoriais. Quais são os exames laboratoriais mais adequados
para aqueles determinados sinais e sintomas. Vamos falar sobre os exames de maneira mais específica, os exames que são utilizados para avaliação da saúde intestinal. Coprológico funcional, parasitológico de fezes, os métodos baseados em cultivo e também em sequenciamento genético. Vou apresentar os principais testes comerciais disponíveis para você saber quais são as possibilidades que você tem de prescrição no seu consultório. Também abordaremos os testes laboratoriais inespecíficos que podem contribuir muito nessa avaliação microbiológica, como, por exemplo, um hemograma, os marcadores inflamatórios de corrente sanguínea, a avaliação de nutrientes, vitaminas e hormônios associados à nossa imunidade. Finalizando a dimensão diagnóstico, quais são as principais estratégias para o diagnóstico de disbioses microbianas e também doenças infecciosas, e como monitorar as intervenções que estão sendo utilizadas para melhora da saúde do paciente. A quarta dimensão é a dimensão da ação, no qual iremos abordar os tratamentos e intervenções, iniciando pelas intervenções microbiológicas. Quais são os principais critérios para a utilização dessas intervenções e como avaliar os benefícios. Em seguida, vamos abordar os ativos alimentares com propriedade antibacteriana e o seu papel na saúde intestinal. Falando das intervenções microbiológicas tradicionais, vamos apresentar e discutir o papel dos prebióticos, probióticos e pós-bióticos para melhora da saúde intestinal dos nossos pacientes. Um módulo inovador é o de farmacomicrobiômica, quando iremos abordar como os medicamentos interferem no microbioma e como o nosso microbioma vai interferir na ação dos medicamentos. Como sei que a probiótico terapia é muito utilizada pelos profissionais da saúde, separei um módulo específico para discutir as principais indicações, os efeitos adversos e também vários dos mitos relacionados ao uso de probióticos. Falando das novas opções terapêuticas, os probióticos de nova geração e os LBPs, que são os Live Biotherapeutics Products. Não poderia faltar o módulo de transplante de fezes, um procedimento que tem alto valor agregado e cada vez é mais frequente no Brasil. Também é importante falar da adesão do paciente ao tratamento e, principalmente, quais são os motivos de falha terapêutica, ou seja, quando uma intervenção microbiológica não atinge os resultados clínicos esperados. Para finalizar, e não menos importante, vamos falar sobre resistência bacteriana, um problema gravíssimo de saúde pública mundial e que nós, profissionais da saúde, precisamos atuar para minimizar a disseminação da resistência bacteriana, tanto no hospital quanto na comunidade. O M4D foi validado não somente para as doenças crônicas não transmissíveis, mas também para as doenças infecciosas, que são agudas e necessitam de uma intervenção rápida e assertiva. E funciona para todo tipo de especialidade? Sim, você é médico cardiologista, ginecologista, oncologista, neurologista, dermatologista, ou você é uma nutricionista, um farmacêutico, um biomédico, um pesquisador. Independente da sua especialidade, você vai fornecer cuidados excepcionais aos seus pacientes e ainda melhorar os seus resultados, tanto a sua rentabilidade como a sua rotina de trabalho, pois o método vai lhe ajudar a diagnosticar mais rápido, lidar apenas com informações clínicas relevantes, os pacientes vão voltar, você vai aumentar seu arsenal terapêutico, enfim, esse conjunto como um todo vai favorecer muito a sua carreira. Basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para você. O microbiologia integrativa é um método totalmente objetivo e com aplicabilidade prática. Os resultados dos que aplicam o método são muitos, e se você seguir esse passo a passo, eu garanto que você vai alavancar a sua carreira. Então, se você quer se tornar esse profissional referência, renomado e promover cuidados excepcionais aos seus pacientes, eu te convido para clicar no link aqui abaixo e adquirir o método Microbiologia Integrativa. Assim que você comprar, você já recebe os dados em seu e-mail, com acesso ao método, e já pode iniciar as aulas com todo o passo a passo que eu mostrei aqui. É isso. Espero que você tome a decisão de estar junto comigo. Você é muito bem-vindo.